Olá, o programa Opinião recebe hoje o advogado e conselheiro da OAB, Giovanni Lucian, e o presidente da OAB, Edson Kober, para falar a respeito da política internacional e da política nacional. Sejam bem-vindos ao programa Opinião mais uma vez. Obrigado. Boa tarde, obrigado. Giovanni Lucian e Edson Kober já participam em uma das quintas-feiras, sempre a respeito das discussões de política, do que está ocorrendo no mundo e o que está ocorrendo no Brasil. Hoje nós continuaremos então com esse tema, senhores. E Edson, eu gostaria que tu começasse com a tua preleção para que nós pudéssemos discutir a respeito do que está acontecendo no Brasil e no mundo hoje. Esses dias eu escrevi um artigo no Jornal Informativo e o título foi Para onde vai o capitalismo, né? Eu não quis dizer naquele artigo que o capitalismo tinha acabado, nem acho que vai acabar. Eu acho que se esgotou um modelo, né, que vinha lá desde a década de 70, 80 se construir, né, onde se pregava e se pedia a fim ou a minimização da participação do Estado na economia, né, e chegamos hoje a um esgotamento. Havia uma contestação nesse sentido, mas na prática esses fatos não aconteciam. Então me parece que há um esgotamento nisso. E há um esgotamento também, principalmente naqueles países onde hoje, por exemplo, está a Muammar Gaddafi, enfim, que nem sei se parlamento tinha lá, né, porque a situação era de ditadura mesmo, né. Então, assim, se esgotou um modelo e eu acho que o mundo tem que passar a discutir agora para onde ele vai e como vai direcionar esse sistema econômico e social, né. A gente vê um esgotamento na Itália, vê um esgotamento na Espanha, em Portugal, vê esgotamento na França também e tal. Então isso está, a Alemanha não é um problema, mas a Alemanha tem suportado, inclusive, e na Grécia, enquanto está se conseguindo ter dinheiro para segurar isso, sim, mas o problema é que não vai, no meu entendimento, ter dinheiro para tudo isso. E chega-se a um ponto que a gente ouve algumas lideranças nacionais, internacionais, de grande porte no mundo, de chegar a dizer, esses dias também escrevi sobre isso, de que tem que taxar os lucros, ou a riqueza tem que ser taxada dos grandes magnatas do mundo, né? Isso se pregou há muito tempo e sempre foi contestado, como se dizia que isso fosse uma espécie de socialismo, né? Mas a gente percebe isso, e aí no meu entendimento, me parece que esse tipo de pessoas começam a sair na frente já, com a intenção de não perder os dedos, só perde os anéis. A história da humanidade normalmente foi assim, né? Se cede um pouco e vai se levando, né? Mas essa é uma crise que se esgotou, as alternativas muitas vezes não se diz, talvez a mídia não passe por vários setores. Talvez porque tem esse interesse, e outra não quer fazer um alarde tão grande, porque uma notícia vinculada numa Rede Globo, por exemplo, ela tem um efeito bombástico em toda a economia do país. E nunca se sabe qual é o que vai acontecer nesse sentido. Então, no meu entendimento, esgotou o sistema econômico que tinha, e nós vamos ter o mundo vai ter que repensar um outro tipo de sistema. Caso contrário, né, essas mobilizações, essas intervenções que estão havendo de rua, talvez vão ter um processo longo de acontecimento, de contestação. Giovanni, tu concordas com Edson que é um esgotamento do capitalismo? Olha, eu concordo em termos, eu não chegaria a ser tão apocalíptico assim, né, como o nosso amigo Edson, mas é um sistema que realmente está dando sinais, e grandes sinais de estafa, de esgotamento mesmo, só que não vejo isso como de um dia para o outro. Mas a pergunta que eu sempre me faço até hoje, em relação à economia mundial e à economia nacional também, sempre uso aquele jargão, o país tem que crescer tanto por cento. Ou a economia mundial, saiu hoje ainda uma expectativa, de 4%. Isso, que a economia mundial vai crescer menos do que era esperado. Aí eu me pergunto assim, crescer até onde? Crescer até quando? E a gente tem esses exemplos aí da história, nos conta, né, que é fácil, digamos assim, para uma Europa crescer como cresceu, no primeiro momento às custas das pedras preciosas, dos minérios, da África, da Índia, da América, né? Então era um modelo de crescimento. Posteriormente nós vimos assim, um modelo de crescimento dos países dominantes em cima da mão de obra mais barata desses países. Nós fomos um exemplo até há pouco tempo, agora o exemplo é China, Índia, que domina praticamente, com certeza, mais de 50%, 70% da fabricação dos componentes para a informática, né? Então, esse que eu acho que é o crescimento de alguns, é às custas do suor de alguns outros, ou das riquezas de alguns outros países. Hoje o Brasil está se sustentando
pela exportação de commodities. Nada mais é do que matéria-prima para alguém faturar sobre isso, né? Então nós não estamos agregando esses valores. Eu acho que aí sim, eu concordo com o Edson, que esse tipo de economia, esse tipo de modelo, ele vai ter que achar um ponto de equilíbrio, sob pena de se esgotarem essas fontes de riquezas, vamos dizer, cedidas para uns em benefício de outros. Aí eu vejo talvez uma espécie de taxação, uma regulação dos mercados mundiais, de forma que quem cede, seja a mão de obra barata, seja os minérios in natura, seja as commodities, que é trigo, soja, feijão, sei lá o que mais, feijão acho que nem é considerado, mas minério de ferro, quem cede isso, para que os outros faturem, tem que haver uma certa compensação, sob pena de nós termos sempre um mundo desenvolvido e outro sempre, vivendo daquilo que os outros permitem que eles sobrevivam. Não diria nem viver, é sobreviver, né? Então, volta e meia tem agora os países do BRIC, que tem uma Brasil, Índia, China e... Brasil, Índia, China... Sul, não? São 4. Brasil, Índia e China. Brasil, Índia, China e Rússia, isso. Brasil, Rússia, Índia e China. Então, ainda tem uma mão de obra para explorar, ainda tem. Tem ainda riquezas naturais para explorar, tem, mas até quando? Então, agora esses são os países emergentes. E a China, sem falar, que é aquela incógnita, né? A gente não sabe o quanto que ela vai mexer com a economia mundial, tendo lá 1/3 da população do globo. Então, eu acho que realmente, inclusive talvez vamos dizer, esse afloramento aí da China e Índia, também poderíamos incluir Brasil e Rússia, ninguém sabe, assim, a curto prazo, onde isso vai parar. Tu vê tudo que é importado hoje, tu vê lá, internet, produto importado, tu vai ver é um tênis X, marca famosa, fabricado na China. Então, qualquer outras... Eles conseguiram, inclusive, engolir os tigres asiáticos, lembra? Justo. Nos anos 90, sim. quando os tigres Taiwan, asiáticos era muito forte. Singapura. Sabe, Edson, o Giovanni fala nesta questão de precisar se pensar esse capitalismo. Eu acho interessante, porque o Adam Smith, um dos grandes teóricos, né, do capitalismo, ele dizia que o capitalismo geraria tanta riqueza que acabaria com a pobreza do mundo. Não era nenhum tipo de socialização do capitalismo, até porque a natureza do capitalismo não permite nada que não seja uma concorrência. Exatamente. Né? Mas o que é possível fazer com esse capitalismo? É possível socializar a riqueza de alguma maneira? Ou a sua natureza continua impedindo isso? Eu acho que o sistema capitalista, ele vem, no meu entendimento, com uma... Eu sempre penso e reflito sobre isso. Ele vem muito com um processo de manifestação humana, ou seja, nós todos, de uma certa forma, somos egoístas. E o sistema capitalista, ele tem exatamente isso. Ele prega um tipo de processo de acumulação, de acumulação, de acumulação. Nunca nos basta isso. Eu não estou me tirando fora disso, tu entende? O capitalismo, ele é fascinante, né, no seu consumo, na sua produção, na sua inovação, na sua invenção. Eu acho que precisa ter regras, né, mas regras, por exemplo, de que se redistribua esta renda. E eu vou citar uma situação e eu faço o contraponto muitas vezes. Veja bem, nós discutimos hoje, há um viés, e o nosso Estado brasileiro não é bom, a gente sabe disso e tal, mas há um viés e um senso comum de sempre criticarmos o Estado brasileiro, o setor público, que não é bom. Por exemplo, começou-se a discutir um limite de salário para o setor público. Ótimo. Hoje queriam ir para 30 mil reais. Eu não acho essa multidão de dinheiro, porque se tu colocar já um desconto de 27,5% de imposto de renda, já cai lá embaixo, certo? Mas veja bem, olha só para o sistema. Nós discutimos que tem que ter limite no setor público, mas nós não discutimos por que o cidadão que está no setor público e ganha 30 mil reais por mês, bruto, ele precisa, um consenso que se criou para ele viver bem, decentemente, muito bem. Mas por que o empresário do setor privado, ele não pode viver só com 30 mil reais? Ele tem que viver com 50, com 100 mil por mês. E essa discussão, muitas vezes, esse contraponto a gente não faz. Pô, então tu vai receber também um limite de 30 mil reais por mês e vamos redistribuir o lucro com todo mundo que produziu, né? Isso é do sistema capitalista, é uma intenção de querer acumular, de ganhar mais, certo? Eu acho que a social-democracia em alguns países do mundo, ela teve enormes avanços. Talvez avanços melhores até do socialismo real que houve na ex-União Soviética,
que gostemos ou não, houveram avanços. Agora, por exemplo, vamos pegar a Noruega. Já tenho dados da Noruega fantásticos, uma baixa criminalidade, as pessoas vivem bem e tal. Tem Suécia, tem Dinamarca. Então a social-democracia com uma intervenção de Estado, mas aí nós temos que ter regra. Hoje no Brasil, por exemplo, nós temos, depois de muitas movimentações, os empregados de empresas têm direito a negociar a participação nos lucros e resultados. Só que eu acho que muitas vezes as negociações salariais elas não têm uma consequência muito grande e se faz de uma negociação salarial um jogo como se faz de qualquer produto. Então, às vezes acontecem mobilizações, movimentos de greve, né? Nós temos um caso agora que dá até para discutir a questão dos brigadianos no Rio Grande do Sul, certo? Quer dizer, brigadiano não pode fazer greve, sim, aí se critica porque ele está fazendo essa arruaça toda aí, mas não se critica quem está com a caneta na mão para não deixar que isso aconteça, ganhando R$1.000 e poucos por mês. É como o caso que aconteceu no Rio de Janeiro, onde no primeiro momento houve aquela rebelião dos bombeiros, que a gente ficou sabendo pela imprensa, não sabem o que aconteceu internamente ali e tal, mas houve uma rebelião. Quantos anos estavam reivindicando aquilo? R$950 por mês? Pô, chega um momento, o ser humano é diferente, chega no momento que tu explode, tu não tem mais como segurar, certo? E a única forma, talvez, de manifestação, talvez seja aquela explode naquele momento. Aí o governador vem, critica, chama eles de uma série de coisas que depois, mais tarde, acaba pedindo desculpa, inclusive. Né? Então, eu acho que o sistema tem que ter uma maturidade maior para tratar com o ser humano nessas questões de lucro, distribuição de lucros. Por isso tem que ter uma regra. Tem que ter regras, sabe, sobre isso aí. Senão o sistema capitalista, o ser humano tem, como eu disse, tem essa tendência, cara, não me chega. Né? Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Essa taxação de riqueza também, que é tão discutida que vocês já tocaram, ela, por outro lado, trata de dois grandes sistemas. Ela vem discutida em dois grandes sistemas que outrora foram o socialismo real, que não é o socialismo de Marx e Engels, nós sabemos disso, né? É uma tentativa de estatização e de poder no Estado super inchado e poderoso, um estadismo, e um capitalismo basicamente também longe do Estado, onde tu terias um Estado único, foi o que os Estados Unidos fez, deixando basicamente com que a riqueza estivesse na mão de todo o capital financeiro, e esse capital financeiro se tornando cada vez mais internacional. Eu vejo um grande problema, Giovanni, porque o capitalismo, diferente do socialismo, ele permite que tu sonhes, mas não permite que tu tenhas. O socialismo não permite que tu sonhes, e permite que tu tenha, aquele ter que seja um mínimo, pelo menos. Né? Essa era a ideia essencial. Tu vê alguma solução, alguma possibilidade, por exemplo, para que essa riqueza, como o Edson estava dizendo, possa ser melhor distribuída? Tu achas que no capitalismo